Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre uma dúvida bem comum que a gente tem na orto, mordida profunda. Então, quando a gente tem um paciente que tem mordida profunda, o nosso diagnóstico ele é baseado no biotipo facial do paciente, ou padrão facial. Então, a gente vai dividir em três categorias: paciente braque, meso ou dórico facial. Isso é fundamental para a gente ter um diagnóstico correto e para que a gente faça um planejamento adequado para o caso, depois, consequentemente, uma boa execução. Então, quando a gente tem um paciente com mordida profunda e o paciente for braquifacial, a gente tem que dar preferência pela extrusão de molares. A correção da mordida profunda vai se dar de duas formas, ou por extrusão de molares ou por intrusão de incisivos. Então, quando tem um paciente braquifacial, eu preciso trabalhar com a extrusão de molares. Por quê? O braquifacial ele tem uma musculatura muito mais forte, que vai deixar um tecido duro também mais denso. Então, o nosso osso do paciente braquifacial ele é muito mais denso do que um paciente meso ou dórico-facial. Fazer um movimento de intrusão de incisivos contra uma base óssea mais robusta, mais dura, é mais demorado e aumenta a chance de reabsorção articular. Então, em casos de pacientes braquifaciais, deem preferência sempre pela extrusão de molares. Basicamente, uma placa de levantamento de mordida, o uso de resina atrás da palatina dos incisivos superiores, qualquer coisa que faça com que os molares saiam de oclusão, permitindo a extrusão do molar inferior. Quando eu estou diante de um paciente que é dórico-facial, a gente inverte a situação. Um paciente dórico-facial é um paciente que tem um tecido mole, tecido duro, mais flexível, não tem tanta densidade óssea. Então, o movimento de intrusão dos incisivos é um movimento mais fácil e com menos chance de reabsorção. Então, quando eu estou diante de um paciente com mordida profunda, dórico-facial, a gente tem uma tendência a preferir pela intrusão dos incisivos. Também é um paciente que normalmente apresenta algum grau de sorriso gengival, então a intrusão dos incisivos também já ajuda a corrigir o problema da exposição excessiva da gengiva. Lembrando, a gente não pode prometer para o paciente a correção do sorriso gengival apenas com a intrusão dos incisivos superiores, porque muitas vezes não é só isso que causou a exposição do gengival. Mas, tópico para outro dia. Voltando à nossa mordida profunda, então pacientes dórico-faciais, a gente vai ter uma tendência a intruir os incisivos. Até porque se eu extruir molares no paciente dórico, eu vou deixá-lo mais dórico ainda. Pacientes braquifaciais, eu vou dar uma preferência pela extrusão de molares. E quando o paciente é meso? Bom, paciente meso, tanto faz, a gente pode trabalhar tanto com a extrusão de molares quanto com a intrusão de incisivos. Inclusive, podemos trabalhar com as duas formas ao mesmo tempo. Então, eu posso fazer um movimento de intrusão de incisivos e também usar uma placa de levantamento de mordida para permitir a extrusão dos molares inferiores. Então, trata-se a mordida profunda de uma forma bem mais rápida. Aqui vai uma diquinha boa para quem está com paciente braquifacial e está fazendo uma extrusão de molares com uma placa de levantamento de mordida. Uma dica para acelerar o processo é, junto com a placa de levantamento de mordida, usar elásticos verticais na região posterior. Então, caso seja possível já montar o aparelho no arco inferior, use o elástico 1/8 do molar superior até o molar inferior de cada lado. Isso vai fazer com que a extrusão do molar aconteça mais rápido. Só que o uso de elástico é sempre com a placa. Então, se o paciente for tirar a placa por algum motivo, ele tira os elásticos também. Então, uma dica para acelerar o processo. Uma correção da mordida profunda com placa de levantamento de mordida num paciente braquifacial é um processo lento. Às vezes demora 5, 6 meses para resolver. Se eu uso os elásticos junto, eu reduzo para 3 meses. Então, uma diminuição de metade do tempo de terapia só por associar um elástico 1/8 de cada lado.